Quero cumprimentar a todos, aos irmãos na gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como é tão bom poder mais uma vez estar aqui na casa do Senhor, para poder receber o alimento do Senhor. O Senhor, Ele tem bênção para mim, para você, para nossa família. Ele nos ama tanto, amados, tantos, que às vezes nós não temos a noção do quão grande é o amor do Senhor para com as nossas vidas. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque Jesus te trouxe. Porque Jesus te ama. Porque Jesus tem uma promessa na sua vida. E é através deste amor que Ele quer nos ensinar esta noite. E a palavra da qual irá ser ministrada nesta noite se chama vaso de oleiro. Os hinos aqui cantados, que nós pudimos perceber, ele diz assim: usa-me, transforma-me. Será que você cantou com todo o seu coração? Será que você sabe o que é ser transformado por Deus? Será que você sabe que existe um processo para que cada um de nós nos tornamos um vaso bonito, um vaso de excelência, um vaso usado nas mãos do Senhor? Quando eu estava preparando essa mensagem, meu coração até ardia, porque eu sempre falo: Senhor, fala comigo. Eu também quero receber esta palavra. Eu quero poder entender esta palavra, Pai, para que eu possa falar à amada igreja e eles possam compreender a Tua palavra, Jesus. Me traga a anátima desta palavra, me traga o entendimento desta palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor está falando comigo, eu quero poder compartilhar das Tuas bênçãos, Senhor, para com a igreja. E Ele me trouxe essa palavra: vaso nas mãos do oleiro. Antes de eu começar a pregar, nós vamos aqui louvar. Vocês vão ver um louvor. E eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse louvor, na imagem. Para quem nunca viu como é feito este vaso de barro, para vocês poderem compreender melhor o que é que eu vou falar aqui. Então, vocês prestem atenção na figura, como é feito esse vaso. E quais são os personagens que estão fazendo parte também deste vídeo. Amém? Pode soltar aí, pastor. Tu és o oleiro, eu sou o vaso. Se for preciso refazer, me faz de novo. Na dependência estou de tuas mãos. Minha estrutura de um vaso depende da minha humilhação. Se trincado estou, molda-me, Senhor. Se em cacos estou, repassa.
e me faz suportar tua obra, pra me tornar um vaso de excelência em tuas mãos. Molda-me, lapida-me, mexe com a estrutura interior deste vaso. Molda-me, lapida-me, em tuas mãos eu quero ser um vaso novo. Se você se encontra como um vaso quebrado, desça à casa do oleiro pra ouvir a sua voz. Se você se encontra como um vaso trincado, desça à casa do oleiro pra ser restaurado. Molda-me, lapida-me, mexe com a estrutura interior deste vaso. Molda-me, lapida-me, em tuas mãos eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Eu quero ser, Senhor, Tu és o oleiro. Vocês prestaram bem atenção? Você quer ser um vaso novo? Um vaso de excelência? Um vaso perfeito? Um vaso usado nas mãos de Jesus? Você quer ser um vaso para o seu ministério? Você quer ser um vaso na sua casa, no seu trabalho? Aquele vaso que as pessoas vão poder olhar e contemplar e ver a beleza daquele vaso. Porque este vaso foi trabalhado pelas mãos do oleiro. Aqui nós vimos o oleiro, o barro e vasos quebrados, vasos trincados. Vamos ler um pouquinho da palavra do Senhor, que se encontra lá em Isaías 18. Isaías não, desculpa, irmão, Jeremias.
Jeremias 18. Preste atenção na palavra. A palavra do Senhor disse assim a Jeremias, dizendo: dispõe-te, desce a casa da onde? Da onde? E lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre o quê? As rodas. Repete de novo. As rodas, que são os nossos personagens, tá? Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe apareceu, bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: ó Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Sabe o que o Senhor está dizendo nesse versículo? Ele está dizendo: Elisete, será que eu não poderei fazer de vós como fez o oleiro? Eis que como barro nas minhas mãos, assim sois vós também na talha, nas minhas mãos. O Senhor quer falar comigo, o Senhor quer falar com você nesta noite. E através dessa palavra, o Senhor quer mostrar naquela época para o povo de Israel que se encontrava em rebeldia com a palavra do Senhor. Mas o Senhor amava esse povo de Israel. E Ele queria que esse povo fosse salvo. E Ele começou a mostrar através dessa figura para Jeremias, para que Jeremias pudesse compreender o que ele estava falando através daquela figura, para que o povo de Israel conseguisse chegar ao coração, que o Senhor pudesse chegar ao coração do povo de Israel. Então ele usou essa figura para que Jeremias pudesse compreender e mostrar que através daquela figura, o povo de Israel poderia ser transformado, o coração poderia ser mudado, a história daquele povo poderia ser mudado. Como eu disse para vocês aqui, nós vimos 3 elementos. O barro, repete comigo, o barro, o oleiro e a roda. Vocês perceberam que tinha uma roda girando, enquanto o oleiro estava ali com aquele barro, existia uma roda girando? O barro, ele representa quem? O barro representa nós, representa você, representa eu. A roda, ela representa as circunstâncias da nossa vida que gira sem parar. É assim a circunstância da nossa vida. Enquanto nós estamos aqui, essa roda das circunstâncias, das tribulações, ela não para. Ela está girando. Ela está girando enquanto nós estamos aqui. Mas a coisa mais importante não é o barro, não é a roda.
A coisa mais importante é o oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é Jesus. Aquele que te criou, aquele que te conhece, aquele que quer mudar a história da sua vida, aquele que quer escrever uma nova história na sua vida, por amor a mim e a você. Há coisas mais importantes do que o barro, é o oleiro. Por quê? Porque ele está no controle. Não sei se vocês perceberam ali naquela figura, por isso que eu pedia para vocês prestarem atenção naquela figura. O vaso, o oleiro e a mão do oleiro estava moldando aquele vaso. Estava fazendo uma pequena pressão naquele vaso. Ele ia sonhando como é que ele queria transformar aquele vaso. Como é que ele queria fazer com aquele vaso. O oleiro, aquele que começou uma boa obra na sua vida, ele há de completá-la. Aleluia. Até a vinda do Senhor, ele vai completar. Ele não é Deus que faz pela metade, mas ele vai completar. O oleiro, ele muda o curso das nossas vidas. Ele muda o curso da tua vida, da minha vida. Às vezes, nós nos encontramos em circunstâncias onde nós não conseguimos ver uma saída para as nossas tribulações, para as nossas angústias. Mas se você for aos pés do oleiro, pedindo para ele moldar a sua vida, ele vai mudar o percurso da sua vida. Porque aquilo que ele sonhou para você, aquilo que ele determinou para você, ainda está de pé e ainda pode ser cumprido na sua vida. Sabe por que ele molda o curso da nossa vida? Lá em Salmos 19:16, ele diz assim que todos os nossos dias estão escritos e determinados. Todos os nossos dias já estão escritos. Antes de você nascer, ali no ventre da sua mãe, os seus dias já estavam escritos, diz o Senhor dos Exércitos. Deus, para Ele não existe passado, para Ele não existe futuro. Para Deus existe um eterno presente. Sabe por quê? Porque Ele tem planos para cada um de nós. Ele quer traçar um plano de vitória, um plano que agrada aos seus olhos. Mas muitas vezes nós queremos sair desse percurso que Deus quer nos dar. Queremos seguir o nosso próprio coração, queremos seguir a nossa própria vontade, mas não é assim, amados. Não é assim. Nós vimos exemplo ali do povo de Israel, quando ele saiu ali da terra do Egito. Deus poderia, ele sendo Deus, ele poderia falar assim: meu povo, vai por aqui, porque por aqui o caminho é mais curto. Não vai por aqui não. Vai por aqui, em linha reta. É mais fácil para você chegar no seu objetivo lá na terra prometida. Mas Deus não fez isso. Sabe por que Deus não fez? Porque Deus queria sondar o coração daquele povo. Deus queria provar aonde estava o coração daquele povo.
Ele queria forjar a sua identidade. Ele queria fazer daquele povo a sua identidade. Por isso que ele tomou o caminho mais longo para aquele povo. Do caminho do deserto. Para provar os corações do povo de Israel. Mas como todos nós sabemos, nem todos eles foram aprovados pelo Senhor. Muitos ficarão pelo caminho. Assim, nos dias de hoje, muitos ficarão pelo meio do caminho. Sabe, amados, sempre quando Deus, preste atenção, sempre quando Deus quer nos confiar algo maior, nós vamos sofrer pressão. Ele não vai dar algo fácil, não. Se para eu estar aqui hoje, eu tive que passar por um processo. Eu tive que passar pela mão do oleiro. Como é que eu vou falar algo aqui de algo que eu não vivi? Se hoje eu sou líder do Ministério de Mulheres, eu passei por um processo. Deus me preparou para que eu pudesse assumir. Então, Deus está te preparando para te dar algo maior, você crê? Está doendo? As tribulações estão grandes. Ele não disse que nada seria fácil, mas ele diz que em todas nós seremos mais do que vencedores. Tribulação vão ter. Joelho no chão. Dobre o seu joelho. Se humilhe aos pés do Senhor Jesus. Porque Ele quer te dar algo maior. Ele quer confiar nas suas mãos. Lá na frente. Algo que você vai aguentar sustentar. Eu vejo assim, no meu trabalho, como Deus me preparou em todas as minhas áreas. Tudo tem um processo. Nada vem de graça. Deus não quando vem de Deus, Deus prepara você para receber aquela bênção. Porque quantas vezes eu recebi bênção tão rápido, tão ligeiro, mas eu também esqueci de Deus ligeiramente. Se Deus molda, se Deus dirige, se Deus planeja o curso da sua vida, então a circunstância, por que está amedrontando pelas circunstâncias da sua vida? A roda vai girar, 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 e às vezes vai girar tão rápido, tão violento, que você vai ficar tonta. Que você fala assim, agora eu não aguento mais, Senhor. Eu não aguento mais o que eu estou passando. Aguenta. Porque você está na roda. Se você não estivesse na roda, quem está naquela roda ali, é porque o Senhor já tirou lá aquele barro, lá do seu lugar de origem, e trouxe para a roda para ser trabalhado. Quando nós sentimos essa pressão, essas circunstâncias girando, girando, girando cada vez mais rápido, você precisa aprender. Tire os seus olhos da roda e olhe para o oleiro, que é Jesus Cristo. Tire os seus olhos da circunstância do que você está enxergando e olha para aquele que pode todas as coisas. Daquele que é dono do impossível. Daquele que pode mudar o quadro da sua história. Você crê? Você acredita que Ele pode mudar o curso da sua história?
Ele manda te fazer essa pergunta nesta noite. Talvez vocês hoje estão sentindo essa pressão tão grande. Tire os olhos da roda e olhe para o oleiro. Porque se você continuar olhando para a roda, para as circunstâncias, você vai cair. Você vai ser um derrotado ou uma derrotada. Deus tem planos, irmãos. E não é pequeno, não. Deus tem planos grandes. Deus tem plano grande para você e para mim. Deus quer tirar você do lugar de humilhação para um lugar de honra. Deus quer tirar você do anonimato para chegar em lugares onde você nunca ouviu, onde a sua voz será ouvida. Este é o Deus que trabalha a favor dos seus. Ele está dizendo: irmão José Roberto, tire os seus olhos da roda, olhe para mim, porque eu quero te dar um lugar de honra. Eu quero te levar você para lugares mais altos. Ele quer fazer de você e de mim aquele vaso precioso, onde as pessoas vão olhar para você e falar assim: como ele conseguiu? Como ela conseguiu chegar aqui? Porque ele não conhece qual é o Deus que você serve. Por isso você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer as promessas de Deus, para que você possa tomar posse das bênçãos, das promessas que Deus tem para você. Tudo. Deus é dono deste universo. Deus é o dono do ouro, da prata, do minério, da floresta. E tudo que é do Pai é meu, é seu. Nós somos filhos, filhas. Nós temos este direito. Nós temos como revogar esse direito na nossa vida. Sabe? Deus olhou para você e para mim e sonhou um projeto. Ele olhou para aquele barro. Ele falou assim: eu vou fazer aqui um grande projeto. Para um determinado vaso. Cada um tem uma determinada função. Ele não pode confiar aquela determinada função que Ele te deu sem não preparar você. Porque Deus não entrega nada para nos destruir. Nada. Imagine, olha o exemplo. Uma empresa. O que o pai, quando tem um filho, o que ele já vai ensinando para o filho? Que se ele quiser deixar a empresa lá para o filho, ele vai preparando aquela criança. Ele vai preparando aquele filho para assumir que quando ele sair de lá, ele possa assumir aquela empresa. Imagine se aquela criança assumir uma empresa, vocês acham que vai para frente? Porque ela não foi preparada ainda. Ela não tem maturidade ainda. E assim mesmo é o Senhor que Ele nos prepara. O oleiro tem o direito de moldar a sua vida. O oleiro tem o direito de moldar a sua vida. Fala para você mesmo. O oleiro tem o direito de moldar a minha vida. Repete de novo para você não se esquecer. O oleiro tem o direito de moldar a minha vida.
Ele não apenas molda o teu destino, como molda a sua vida. No versículo 6, eu gostaria que o pastor colocasse aí o versículo 6 de Jeremias. Para que nós pudéssemos lembrar. Olha só. Não poderei eu fazer de vós este oleiro? Ei, não poderei eu fazer de você como eu fiz com este oleiro? Um vaso de barro lindo, um vaso de porcelana maravilhoso. Para ele chegar naquele vaso lindo, maravilhoso, ele passou por um processo muito doloroso. Como eu disse aqui para vocês, o barro está ali. Você passa por aquele barro, você não dá nada por aquele barro. Inútil, imprestável, você está ali na lama, jogado na lama. Aí passa o oleiro, olha aquele barro ali, e fala assim: eu vou dar uma forma, eu vou dar vida para aquele barro. E ele pega aquele barro ali, tira daquela lama, daquele lamaçal, traz para o seu ateliê e começa a trabalhar. E começa a trabalhar. Aquele vaso vai se tornando flexível, maleável, porque ele está nas mãos de Jesus. E ele passou, deixou de ser aquele simples barro imprestável para ser um vaso de porcelana maravilhoso. Jesus quer nos transformar. Ele quer fazer um vaso acabado na sua vida. Como nós cantamos aqui: sonda-me, Senhor, transforma-me, Senhor. Outro louvor que diz assim: Senhor, que nós cantamos muito: eu quero ser como Tu, Senhor, né? Eu quero ser como Tu. Será? Será que você tem a noção do que você está falando? Eu quero ser como Tu. Jesus, eu quero ser humilde como Tu. Mas aonde é que você vai aprender a ser humilde, se não for pelas circunstâncias que você vai passar? Em circunstância onde você vai ser humilhado, humilhada, aí você vai poder dizer: eu quero ser como Tu. Como é que eu vou poder aprender a perdoar se não passei por essa etapa? Às vezes Deus coloca situações em nossa vida, cria situações para que eu e você pudéssemos aprender a perdoar o nosso próximo. Como aprender a perdoar? Se você não teve chance, se você não teve chance. Aí Deus vai lá, cria aquela circunstância. Agora, minha filha, você não queria ser como eu? Perdoa o seu marido. Perdoa a sua esposa. Como aprender a ter paciência, né, irmã Elisete? A gente vinha falando isso no carro. Ela falou assim: Deus me moldou muito. Eu não tinha paciência nenhuma. Mas como é que você vai ter essa paciência? Deus vai criar circunstância para você moldar o teu caráter. Ele quer fazer de você uma identidade forte, onde você vai ganhar toda a sua casa para o Senhor Jesus. O oleiro tem direito. O oleiro tem direito. Será que você teria essa coragem de dizer: Jesus, eu te dou toda a liberdade, molda a minha vida. Se for preciso, me faz de novo, Jesus.
Não olhe, Jesus, para as minhas lágrimas e nem tenha compaixão desta carne aqui. Porque esta carne aqui, amados irmãos, se nós deixarmos, ela leva nós para o buraco. Ela leva nós para o inferno. Porque é uma luta constante que você tem que ter com o espírito e com a carne. É você lutando, porque a carne ela fala alto. Ela quer os desejos deste mundo. Ela quer os prazeres deste mundo. Mas quando você vai na palavra, você diz assim: não, eu sou de Jesus. Que você possa ter essa coragem. Mas para que o tesouro que está escondido dentro desse vaso, para que ele possa aparecer, existe um tesouro aí dentro. E para que este tesouro ele venha aparecer, ele precisa ser quebrado. Como é que alguém vai enxergar esse tesouro se ele não for quebrado? Então, Deus trabalha no nosso caráter a cada dia. Você precisa ser moldado. Deus está te forjando o seu caráter. Deus está te preparando você para assumir algo muito maior. Não questione a soberania do Senhor. Não questione. Lá em Romanos, quero que o pastor coloque, em Romanos 9, 20 e 21. Ele diz assim: mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a que formou, para que fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para honra e outro vaso para desonra? Da mesma massa, ele pode fazer um vaso para honra e outro vaso para a desonra. O oleiro, ele vai usar da pressão para mudar as nossas vidas. Se você nunca passou por pressão, é porque você não está na roda. Você está fora da roda. Outro versículo, pastor. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Olha só. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós, vamos repetir essa palavra, peso eterno de glória. O que é essa leve e momentânea tribulação vai produzir em nós? Um peso eterno de glória. Ah, amados, um peso eterno de glória. É por isso que você está passando. Deus quer nos levar para a roda, sabe por quê? Para tirar as pedras de orgulho que às vezes temos na nossa vida. A pedra da vaidade, a pedra da competição, a pedra da soberba, a pedra da traição. Quantas pedras, né? Que às vezes precisam ser arrancadas de dentro de nós. Quantas vezes? Porque Ele projetou algo para mim, para você, desde lá do ventre da nossa mãe. Ele já projetou. Às vezes foi você que tomou percurso diferente. Existe, às vezes, uma pedrinha, uma pequena pedrinha,
que se encontra oculta ali naquele vaso. Aos nossos olhos, a gente olha para aquele vaso e você não vê aquela pedrinha. Mas o oleiro percebe, porque ele está com as suas mãos ali naquele barro. Ele está fazendo uma pressão ali naquele barro. E aquela pedrinha, irmão, às vezes ela pode servir como lá na frente ela vai servir como uma brecha, onde você pode cair, onde este vaso pode quebrar. E é por isso que o oleiro falou assim: não, eu já vou tirar essa pedrinha. Eles não estão vendo esta pedrinha, mas eu estou sentindo, porque eu estou trabalhando, eu estou fazendo uma pressão, e eu vou retirar esta pedrinha, para que lá na frente, este vaso não seja quebrado. Essa pedrinha, às vezes, é uma área de fragilidade na sua vida. Sabe por quê? Às vezes nós temos problemas de caráter que nem mesmo nós sabemos. Nem mesmo nós sabemos. E Deus quer forjar em nós o seu próprio caráter. Sabe como é que você sabe que você precisa ser trabalhado naquela área? Pisa no seu calo. Escute alguém falar mal de você. Se aquilo te irritou, se aquilo tirou você do sério, é uma área que precisa ser trabalhada na sua vida. Sabe por que Deus às vezes permite? Porque Ele quer que você veja lá no seu interior que tem uma pedrinha para ser retirado da sua vida, que precisa ser trabalhado ali na sua vida. E é através desta experiência que nós vamos aprender a cada dia. Deus nos tritura através dessa circunstância para formar em nós o seu caráter. Vai chegar o fogo, vai chegar o terremoto, vai chegar a tempestade, mas você vai poder dizer assim: pode vir tempestade, pode vir terremoto, pode vir um vento assoprando, mas eu vou estar em paz, louvando e escutando a voz do Senhor. Eu vou passar por tudo isso, mas eu sou forte, porque aquele que está comigo é muito maior. Lá em Isaías 43, 2, 3, pastor. Olha só, você vai passar. Para encerrar, amados. Quando passares pelas águas, irmã Josina, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, irmãos Robertinho, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, presbítero Hermelindo, ele não te queimarás, nem chama arderá em ti. Deus, sabe por quê? Porque eu sou teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. E porque você deixou que eu fosse o seu oleiro, então tome posse dessas promessas, amado. Porque você aprendeu a olhar não para a roda, você aprendeu a olhar para Jesus, que é para o oleiro. Que você possa dizer: Pai, nas tuas mãos dirige o meu destino. Para encerrar, Deus está te formando em ti, meus amados irmãos e irmãs, um vaso apropriado, um vaso de honra, um vaso de excelência, um vaso perfeito,
Porque aquilo que Ele projetou lá no passado, Ele quer fazer de você hoje. O oleiro divino, Ele está empenhado em esculpir em você e a mim a beleza de Jesus, o seu projeto maior. O seu projeto eterno é transformar você na imagem do Rei da Glória. Aleluia! Que você possa dizer: eu quero, Pai, que o Senhor seja o meu olheiro. Eu quero que o Senhor dirija o meu destino. Eu não sei do meu amanhã, mas o Senhor é que sabe do meu amanhã. Trate de mim, não tenha medo, amados irmãos. Vai doer? Vai. Esse processo é dolorido. Mas lá na frente vocês vão poder contemplar as bênçãos do Senhor na sua vida e na vida de toda a sua família. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.